Olá, tudo bem? Eu sou o Rafael e hoje a gente vai falar sobre mulheres escritoras. Bom, eu ultimamente tenho lido mulheres escritoras. A gente sabe que na história da escrita, né, sempre foram privilegiados homens, cisgêneros, brancos, sempre com esse recorte. Então eu tenho lido muito mulheres escritoras porque elas vão dar a visão, é totalmente diferente quando uma mulher escreve, né, do que como um homem. Inclusive lembrou agora uma passagem da Cassandra Hills, nos anos 70, 60, que ela escrevia muito, trabalhava para a ditadura, e ela vendia muitos livros, e aí ela foi impedida, enfim, de vender, porque os livros eram muito pornográficos. Então ela começa a escrever com pseudônimo masculino. Então ela consegue vender mais com o pseudônimo masculino do que com o nome dela realmente. Engraçado como esse recorte de gênero tinha um peso maior naquela época. Enfim, eu li A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, da Marta Batalha. Não conhecia, achei muito interessante, inclusive ele ganhou um prêmio em Cannes. Os direitos foram vendidos pro cinema. Inclusive eu cheguei a assistir o filme, mas o filme ele vai trazer os personagens, mas não da forma como ela retrata no livro, mas ainda deixando uma essência do livro. Enfim, a gente vai conhecer a Eurídice Gusmão e a sua irmã, que é a Guida, e vai se passar no Rio de Janeiro de 1940. É muito interessante. Elas estão dentro de uma família, um pai português, castrador, e naquela época ainda as mulheres elas tinham menos direitos do que elas possuem hoje. E como ela é para sair de casa, ela teve que se adequar ao marido. Enfim, a Eurídice ela poderia ter sido uma excelente escritora, uma excelente cozinheira, uma excelente costureira, mas ela vai tentar de toda forma escapar desse círculo do casamento. Mas ela vai ser podada constantemente pela sociedade e também pelo marido, e isso vai deixando ela cada vez mais desgostosa. O livro ele vai tecer também personagens secundários que são tão interessantes quanto a própria Eurídice, tornando personagens femininos, e a Marta ela vai puxar essa linha da história de pessoas. Então vai aparecer uma empregada doméstica, então ela traça um pouco do perfil, puxa o passado dessa empregada, o porquê que ela tá lá. É muito interessante essa construção e uma delícia de ler o texto, super gostoso. Ela é irônica muitas vezes e cômica. Eu achei interessantíssimo a forma que ela coloca os personagens, e me fez lembrar também muito da minha mãe. Em casa todos falam que minha mãe ela dirigia carro, e depois que ela ficou grávida de mim, ela deixou de dirigir o carro. Enfim, ela como mulher foi deixando de fazer certas coisas pelo ofício de pessoa do lar. Isso me entristece muito. Fico pensando, né, se não fosse eu, será que ela seria uma mulher diferente? Como seria a vida dessa mulher se não tivesse casado, se não tivesse tido filhos? Bom, fica a dica para quem não leu, e fica a dica do filme também. O filme, ele, como eu falei, ele não vai se apoiar exatamente nesse sentido, mas ela vai trazer mais as questões sexuais que as mulheres vivenciam, que são diferentes dos homens, esses paradigmas. Mas é excelente também, conta com a participação da Fernanda Montenegro. Fica a dica.